Boa noite, um prazer sempre vir nessa casa. É um grupinho que eu não venho, mas é uma casa irmã, amiga, que a gente há muito tempo compartilha, né? Bom, eu escolhi um tema para conversar com vocês do Livro dos Espíritos. Lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, nós temos o segundo capítulo da quarta parte, que trata das penas e gozos futuros. É um tema que nos faz refletir sobre a natureza dos sofrimentos e das alegrias que podem acontecer diante da consequência dos nossos atos nessa vida, né? Então, os Espíritos nos dão bons esclarecimentos e que vale a pena a gente refletir. Primeiro, a gente vai lembrar que essa ideia da cultura, né, ela é uma ideia muito natural do ser humano. O ser humano, ele traz consigo uma intuição de que existe algo além. Por quê? Porque ele já viveu no além, ele já viveu no mundo espiritual. Então ele traz uma lembrança, mesmo que sutil, mesmo que intuitiva, mesmo que mais forte para uns do que para outros, né? Mas todos os seres humanos, de alguma forma, têm essa sensação de que existe algo além da matéria. E os próprios Espíritos nos dizem, né, nos ensinam neste livro, que se esse sentimento não fosse de ordem natural, ele não existiria em todos os pontos que nós temos conhecimento. Porque muitas pessoas acham que a fé em Deus ou em algo além da matéria é relativa à cultura, ou seja, ao conhecimentos adquiridos por outras gerações passadas para gerações futuras. Mas acontece que quando nós vamos, né, lá no interior de uma selva amazônica, descobrimos uma tribo que nunca teve nenhum contato com a civilização, lá existe a fé em algo além da matéria. Você vai lá na Austrália, né, nos arborígenes mais enfim, que vivem mais nos recantos da selva australiana, que não tem contato algum com a cultura, com a civilização, também tem a fé em algo além da matéria. Então, como a gente vai estudando de forma até antropológica, a gente vai descobrir que isso é uma coisa natural, ou seja, vem da natureza do homem ter essa certeza da existência de algo a mais. Mas aí você vai pensar, mas existem pessoas que não acreditam em nada. Isso normalmente, né, a gente analisa na doutrina espírita como consequência de traumas em relação à sua fé em vidas anteriores. Existem pessoas que acreditam em coisas assim, um pouco irreais em relação a essa fé, porque cada fé se manifesta de uma forma. Isso sim é cultura, né? Enquanto os indígenas estão cultuando os deuses da natureza, outros cultuam outros deuses, outros cultuam uma fé em Jesus, outros cultuam uma fé em Buda, outros em Maomé, enfim. Mas essas formas de culto e de manifestação são realmente ligadas à cultura de cada país, de cada povo, de cada etnia, né? É diferente dessa fé que nós estamos falando, de um sentimento natural, né? de nos voltar para algo além da matéria. E existem pessoas que nessas formas de culto acabam se decepcionando muito, porque existem culturas de fé que são baseadas em coisas muito pueris, em coisas que não se concretizam. E a pessoa, na primeira decepção, muitas vezes ela, aí, não tem nada disso não, eu fui enganado, isso é um engodo, e daqui para frente não teve mais nada. E essa pessoa, às vezes, né, ficou muitas gerações, muitas encarnações, convicto de que não existe nada, porque ela se decepcionou em outras experiências da vida, né? Existem decepções ainda mais fortes, que são, porque
Um dos maiores motivos de guerra do nosso planeta são as religiões. E muitas pessoas, né, em nome de religiões, em nome de Deus, em nome de convicções religiosas, matam, aniquilam famílias, enfim, são agressivas e violentas com seus semelhantes. E as vítimas disso, muitas vezes, tomam uma repulsa enorme por qualquer manifestação religiosa. Então, nós vemos espíritos encarnando com essa atitude de não quero acreditar, não quero, nego esse sentimento natural que eu tenho. Então, isso é um processo de resgate dele em relação, né, a modificar as suas próprias experiências em relação à religiosidade, para que ele um dia retome esse sentimento que é natural, segundo os Espíritos nos falam e segundo a lógica nos mostra. Né? Mas por que nós estamos falando disso? Porque uma vez acreditando que existe algo a mais, que existe Deus, que existe Criador, que existe uma vida além, nós temos que deduzir que essa vida depois da morte, ela é uma consequência dessa vida física. Para nós espíritas, é uma consequência de muitas vidas físicas, de muitas existências físicas, né? Porque a vida é uma só. Nós temos estágios no planeta Terra aqui encarnados, né? Então, essa vida além da morte, ela terá, né, consequências positivas ou negativas, de acordo com as nossas atitudes de encarnação presente e as finais. Nós somos pessoas que vamos acumulando experiências, né, e que essas experiências nos levam a novas experiências que são assim somadas e vão nos formando enquanto seres humanos. Né? E como é que você acha, né, que Deus escolhe o tipo de pena ou de alegria como pena, como consequência das nossas atitudes? Essa é uma pergunta do Kardec. Como é a intervenção de Deus nesse processo? E os Espíritos nos esclarecem que Deus ele não interfere de uma forma pontual. Ah, você fez isso, vai ter esse castigo ou aquela recompensa. Ele criou, quando nos criou, quando criou o universo, ele criou leis. E essas leis estão em processo de funcionamento. Nós estamos inseridos nessas leis. Então, conforme Deus criou essas leis, né, ele já determinou que alegrias e que castigos, entre aspas, teremos, porque elas serão consequências, né, de nossas ações e consequências de nossos sentimentos em relação a estas ações. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma ação para uma pessoa terá consequência diferente para outra pessoa. Porque vai depender, o que vai desdobrar disso, vai depender qual é o meu sentimento em relação àquela ação. Então é muito importante nós lembrarmos de Jesus quando ele fala que cuidado com a medida que você usa. Com a mesma medida que você mede o seu irmão, você vai ser medido. Então, quando a gente se remete a essa afirmativa de Jesus, a gente pode entender a singularidade das penas e das recompensas. Singularidade, quando eu falo, no teor mesmo da palavra, quer dizer, singular. Para cada um vai ser um. Não vai ter igual para ninguém. Porque é singular, ou seja, não está no plural, está no singular. Serve para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela vai poder ter atitudes de arrependimento, ela vai poder ter atitude de autopiedade, ela vai poder ter atitude de culpa. Então, a medida da atitude que ela tomar em relação ao que ela faz é que vai determinar que consequências aquela ação terá. Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas maneiras de medir, né, de analisar, de julgar, né, uma palavra mais forte ainda, porque no momento de nós
deslizamento, que é uma tomada de consciência de nós mesmos que acontece no momento da morte, ou no momento imediato da morte, se eu estou acostumado a apontar erros, se eu estou acostumado a ser severo no meu julgamento, se eu sou acostumado a ver o lado negativo, vai ser assim que eu vou agir comigo mesmo. E nesse momento eu estarei traçando meus planos futuros. Então, quando a gente ouve perguntas, mas somos nós que escolhemos as provas futuras? Sim, no momento que eu cometo um ato, eu já começo a escolher a consequência dele. No momento que eu sinto, né, a atitude que eu pego nesse ato, ou é uma atitude proativa, ou seja, vai me fazer repensar a minha atitude, ou vai me fazer fugir de mim mesmo, ou vai me colocar em labirintos psicológicos ali de fuga e de auto-culpa, né, de auto-piedade, que vai me levar para outros caminhos que vão adiar uma reconstrução do teu espírito. Então, essas ações, essas reações vão depender não só da ação, mas do sentimento que eu terei no julgamento dessa ação. Então, cuidado, cada um de nós, com andamos a julgar por aí. Porque é com essa atitude que nós vamos julgar a nós mesmos e determinar a nossa felicidade ou infelicidade futuras. Porque errar é da vida, errar é da lei de Deus. Não estou dizendo aqui que a gente deva sair por aí e relaxar em relação ao erro, mas nós temos uma lei de ensaio, de erro e acerto, que faz parte, né? Agora, eu posso simplesmente achar graça no meu erro, né? E falar, e agora, vamos corrigir isso aqui, fiz besteira. Ou eu posso ficar envergonhado dele e tomar outras atitudes que piorar ainda mais esse meu erro. E essa é a intervenção de Deus. Ele não faz isso de uma forma pontual. Ele cria uma lei e nos dá liberdade de escolha dentro dessa lei. Bom, e que natureza que existe depois da morte, né, de penas e felicidades futuras? Que natureza são? Porque o Kardec é bem claro, ele pergunta de natureza material. A pessoa tem, quando desencarna, se ela foi uma pessoa boa, ela vai ter uma vida de muitas alegrias, de muitas realizações. Não é isso, né? E eles falam que toda a alegria e toda a dor que está presente no mundo espiritual, todas são de ordem moral, nunca de ordem material. Apesar de que nós sabemos que os espíritos imperfeitos, né, e bastante imperfeitos alguns, ficam muito ligados à matéria. E o sofrimento que eles experimentam é muito próximo do sofrimento material. Porque se a pessoa é dependente de comida ao nível de não partir para uma vida mais espiritualizada, ficar no plano material, porque não vive sem a comida, ela vai sentir fome. A pessoa que é dependente de álcool e que ela não vive sem o álcool, ela vai sentir vontade de beber, de usar álcool. E assim todas as outras drogas, o cigarro, enfim. Então, são sofrimentos muito próximos de um sofrimento material. Mas a causa desse sofrimento, certamente, ela é moral. Primeiro, a pessoa vai experimentar uma solidão, né? O vazio e todo o drama do sofrimento moral em si e o material como consequência, né? Mas os Espíritos nos lembram de que a pior de todas as dores no plano espiritual é a pessoa que se encarna com culpa, com dor, cujos atos, né, deram a ela uma consequência de dor, de sofrimento. Eles nos dizem que o pior sofrimento é quando a pessoa não acredita que ela tem algum resgate. Que ela acredita
porque aquilo é definitivo, porque existem muitas pessoas e vastas estatísticas dentro das religiões do mundo que acreditam no inferno, que acreditam nas penas eternas, né? Que nós vamos descobrir a quantidade de pessoas no plano espiritual sofrendo a consequência moral dessa convicção, porque ela errou e ela não se vê digna de ter uma nova chance. E esse é o maior dos sofrimentos, segundo os Espíritos. Daí a gente pensar o quanto é importante a divulgação da doutrina espírita, o quanto é importante a gente tentar diminuir essas convicções, né, de penas eternas, porque é tão mais lógico a gente acreditar, né, numa vida, uma consequência que é dolorosa, que vai nos levar a uma situação bem próxima a essa descrição de inferno que a gente ouve por aí, mas que tem fim, que tem um tempo de durar, que vai durar o tempo necessário eu aprender alguma coisa com aquilo, não é? Tem uma mensagem no Evangelho, que eu gosto muito de citar, que eu não sei agora qual é o capítulo, não sou de gravar no livro não, mas é uma mensagem sobre uma senhora cega que vai em uma reunião espírita pedir ajuda para deixar de ser cega. E o Kardec, ele registra essa reunião e os espíritos, que eu não estou lembrando agora não, esqueci, mas eu também fiquei. Ele diz o seguinte, que ele não tem o poder de operar a cura, porque só quem cura, né, é Deus. Deus é a própria pessoa que toma a atitude de se sentir ou não melhor diante de sua dor. Mas que ele tem um ensinamento para ela, que ela ficará cega o tempo necessário para ela aprender o que ela precisa aprender dentro daquela situação. Porque ninguém passa por uma dor sem necessidade. Qualquer situação de dor, de sofrimento, ali se encerra um aprendizado qualquer. E Deus espera que a gente tire um aprendizado daquilo. E enquanto a gente não aprender, o sofrimento vai se tornar necessário. Então, que a gente possa mergulhar, né, nos nossos momentos de dor, de aflição, de sofrimento, e pensar, o que eu preciso aprender disso? O que eu posso tirar disso para o meu crescimento espiritual? É isso que Deus espera de mim. O dia que isso acontecer, vai cessar a causa daquele sofrimento e ele vai se dissipar. Mas enquanto a gente não aprender o que precisa, né, os espíritos superiores não têm peninha da gente não, porque eles já passaram dessa fase de ter peninha. Nós que somos os educadores que têm ainda essa coisa da pena, né? Porque eles sabem que nós temos necessidades e que aquela dor vai suprir necessidades que vão nos fazer merecedores de vidas melhores. Então, eles sabendo que nós seremos vitoriosos depois, eles não têm pena de nos deixar numa situação durante algum tempo de dor, de sofrimento, porque a consequência disso valerá muito a pena. Né? Então, o que a gente precisa aprender em cada. Isso não se dá só, esse pensamento e essa forma de encarar o sofrimento, ela não se dá só no plano físico, mas também no plano espiritual. Quando as pessoas estão, né, passando por momentos de dor no plano espiritual, e cada um de nós sabe de si, provavelmente já passamos ou vamos passar, a gente não sabe, e a gente tem essa certeza de, peraí, que Deus espera que eu vou fazer o meu melhor com isso, né? Eu só tenho isso aqui agora, então é isso que eu vou, né, fazer o meu melhor dentro disso, é nisso que eu vou viver, e vou viver da melhor forma possível, né? E até eu, com boa vontade, conseguir superar esse obstáculo, essa dor que está me causando uma angústia, um problema maior, né? Então é muito importante que a gente saiba que essas penas, nós estamos falando muito de penas, estou um pouco desalegria, né? Mas é porque o nosso padrão ainda nos remete mais aos erros do que aos acertos, né? Mas as nossas penas,
elas são temporais. Elas têm início, meio e fim. Elas têm objetivos claros, né? Que nós, ao descobrirmos esses objetivos e alcançarmos esses objetivos, teremos superado esse sofrimento. E lógico, outros obstáculos virão, outras conquistas virão, porque a vida é isso, é feita de conquistas, de obstáculos para que a gente consiga galgar planos mais superiores. E quando a gente consegue isso, aí sim a gente fala um pouco da felicidade futura. Porque os planos superiores, tanto na Terra, né, no plano espiritual, que tem aí as colônias espirituais, onde tem uma certa ordem social, onde existe, né, a harmonia, uma coletividade que vive do trabalho coletivo, cooperativo, né? Não podemos nós, conflituosos, né? Pessoas que ainda têm um olhar torto para certas coisas, pessoas que ainda fazemos muita intriga, e pessoas que ainda temos mau humor, preguiça. Como nós vamos nos enquadrar numa comunidade cooperativa, numa comunidade harmoniosa? Certamente a gente vai ser uma pedra no caminho das pessoas, vai atrapalhar, né? É como se você colocasse uma criança pequena numa aula de universidade, ela vai atrapalhar o andamento da aula, né? Então a gente tem que se colocar nesse papel. Enquanto eu não aprender, né, não me preparar para estar numa aula onde as pessoas podem ter mais liberdade para falar, para se expor, para discutir, para cooperar umas com as outras, como que eu, que ainda sou tão imperfeito, vou poder estar ali? Então, enquanto isso não acontece, eu vou vivendo em comunidades conflituosas, eu vou vivendo em grupos que me exigem, né, esforço de adquirir a paciência, de adquirir a disciplina, de adquirir todas aqueles habilidades, competências que eu vou precisar para estar no mundo um pouco mais feliz, para eu não ser ninguém que atrapalhe uma comunidade que já alcançou o mérito de não ter mais conflitos, né? Então, nós não estamos no lugar errado, nós estamos encaixadinhos no lugar que precisamos estar, que merecemos estar, né? Mas, lógico, é difícil, é uma terra de muito sofrimento ainda, é uma terra ainda de muita violência, de muito conflito, sim, tudo isso faz parte de nós aprendermos como não ser, né, desse jeito. Né? Hoje o planeta, eu acredito que está muito melhor, porque a gente já vê muitas iniciativas, né, positivas, né, muitas instituições que você entra e já fala, gente, aqui já se atingiu um certo harmonia, um certo equilíbrio. Né? As próprias religiões, né, contribuem muito com isso, né? E a gente vai aprendendo a nos comportar nesses ambientes, a podar um pouco os nossos excessos, a educar nossos sentimentos, a educar nossos pensamentos, porque a gente sabe que o pensamento constrói, né? Então, estamos sempre pensando de uma forma conflituosa, se estamos confusos, se estamos com dúvidas, se estamos com excesso de preocupações, tudo isso plasma, né, miasmas que não podem penetrar num plano superior. Né? Então nós temos que ficar ainda por aqui, porque até aqui aprendemos a não mais plasmar miasmas, plasmar formas de pensamento negativos, plasmar coisas que desequilibram sentimentos, pensamentos, né, corpos físicos, porque todo esse processo vai desequilibrando a mente, vai desequilibrando os sentimentos, vai desequilibrando o corpo. E aí a gente ainda tem muitas doenças, a gente está tendo muito estresse, a gente está tendo muitos problemas a cada dia. A página mesmo nos mostrou isso. A gente resolve uma aqui, parece que outro dia, a gente tem que todo dia lembrar que estamos aqui para aprender. Né? Enfim. E aí, nós entramos no como que essas penas futuras e alegrias futuras se processam
né, nas vidas, nas próximas encarnações. Porque o espírito, quando ele está num caminho do acerto, num caminho do bem, num caminho onde ele erra, mas ele está tentando construir uma coisa melhor, ele já tem uma certa felicidade espiritual. E a felicidade espiritual, segundo os espíritos superiores nos falam, só os espíritos puros têm. Nem espíritos superiores na escala espírita, como a gente estuda, eles têm felicidade total. Porque a gente sabe, por exemplo, que Emmanuel é um espírito superior. Ele tem um trabalho maravilhoso, né, de ajuda a nós todos. Ele hoje tem livros publicados aí no mundo inteiro, até no Japão já se traduz livros do Emmanuel. Lógico que por intermédio do médium Chico Xavier, nós vamos combinar que é o Emmanuel e o Luiz, são eles os autores dos livros, né? A caridade que eles realizam é muito grande, né? E ele ainda tem uma certa infelicidade, ele não é feliz totalmente, né? A gente vê que ele ainda tem que reencarnar, dizem que ele está reencarnado agora no momento, que ele não atingiu o grau evolutivo da esposa que ele ama, muitas e muitas encarnações está distante dela, tem contato com ela, mas não a convivência. Então, ele provavelmente, pelo que a gente lê sobre os romances que ele escreve, ele só será feliz plenamente quando ele tiver quitado todos os débitos que ele tem e poder se considerar um espírito puro. Porque o espírito puro, ele está isento da inveja, ele está isento do ciúme, ele está isento da cobiça, ele está isento de uma série de sentimentos que nós ainda temos e que são os causadores da nossa infelicidade, né? Que são os construtores dos nossos tropeços. Então, um espírito puro, ele já não vai ter esses sentimentos, ele terá em todos, né, um amor igual a todos, ele terá um respeito igual a todos. Então, ele tem uma visão que nós próprios temos muita dificuldade de esclarecer qual é, porque a gente ainda tem tantos sentimentos conturbados em nós que é difícil a gente se ver sem esses sentimentos conturbados, né? Nós temos altos e baixos, na época temos melhores que outros, mas nós não conseguimos nos conceber sem um pouquinho de ciúme, sem um pouquinho de raiva, sem um pouquinho de... Enfim, isso é até considerado no nosso mundo muito normal. Estou aqui recriminando, são sentimentos muito próprios de pessoas da nossa escala evolutiva. O mérito está em quem consegue controlar o ciúme, quem consegue controlar a raiva, quem consegue controlar, enfim, a ambição. Porque todos eles são muito próprios de pessoas da nossa escala evolutiva, né? Então, quem já consegue controlar, já consegue conceber um pouco de felicidade. Por quê? Porque vai errar menos. Quando eu tenho menos ciúmes, eu erro menos. Quando eu tenho menos raiva, eu erro menos. Quando eu dou menos vazão à minha ambição, eu erro menos. E assim eu vou ter as consequências negativas vão diminuindo. E aí eu vou tendo mais experiências positivas. Porque no momento que eu me esforço, volta para mim uma força, né, um bem-estar, que é o retorno daquele esforço que eu fiz. Então a gente vai começando a experimentar alegrias. Então, os Espíritos dizem que também as alegrias espirituais, elas são singulares. Cada um de nós tem as suas, né? Elas estão individualizadas. E lógico que nós temos grupos afins, né, que se unem mais ou menos com os mesmos propósitos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas afinidades. E a gente vai ter uma felicidade relativa àquela escala daquele grupo, né? Então, no mundo espiritual, nós vamos descobrir várias escalas de felicidade. Não tem só uma. Todos vão para o céu. Não é assim, né? O que a gente ouve falar do céu, que é tudo perfeito, só os espíritos puros podem experimentar, porque eles estão acima de todos os sentimentos conturbados, como a gente está falando, ok? Mas aí
aí a gente tem os sofrimentos, os arrependimentos, a nossa dor, a nossa culpa, ou as suas felicidades relativas que a gente quer continuar trabalhando para atingir uma felicidade plena. E para que a gente evolua para essa felicidade plena, a gente precisa reencarnar. E ao reencarnar, são escolhidos para nós e conosco as nossas provas e as nossas expiações. Não é? Então, na Casa Espírita, a gente fala muito sobre provas e expiações. Né? As provas nada mais são do que alguns obstáculos que vão nos fazer conhecer ou reafirmar coisas que a gente está aprendendo. São novidades, né? A gente está aprendendo e, em algum momento, a gente tem que saber, será que eu aprendi mesmo? E aí a gente reencarna com uma prova para tomar aquilo a limpo, passar limpo a nossa experiência de aprendizado. Como na escola, né? Que a prova deveria ser uma avaliação diagnóstica de nosso aprendizado, né? Na vida também, a prova ela tem essa visão diagnóstica do nosso aprendizado, da nossa evolução. Ela não é uma coisa para nos fazer ficar preocupados, temerosos, apavorados, tremosos diante dela. Não. São situações que investigam o que a gente já aprendeu. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que tive muitas experiências, vamos dar um exemplo prático, no campo das drogas, muitas experiências, vivi muitas vidas enrolado nessa teia de uso de drogas, por pura vontade, por pura convicção minha, vontade mesmo. E eu me arrependo em determinado momento que isso vai me levar a caminhos de muita dor, de muito sofrimento, vai causar em mim um arrependimento. E eu, então, preciso, digo, não, agora eu não quero mais essa droga, não uso mais, e eu venho reencarnar com uma dependência química, para colocar à prova a minha convicção de que eu não quero mais usar a droga. Terei eu, no meu corpo físico, uma atração pelo uso da droga. Se eu usar uma vez, aí eu estarei mergulhando num passado de vício. E eu vou ter que resistir. Resistir porque eu já tive no meu processo de aprendizado uma certeza de que eu acho que eu consegui, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, eu vou botar na prova. Aí parece uma coisa difícil, e é muito difícil. Né? Então, a pessoa primeiro passa pelas provas para ver se ela superou aquela, se aquilo que ela aprendeu realmente está superado. Né? Outra coisa é que a pessoa é muito agressiva, né? Ela então passa por vários sofrimentos relativos à violência que ela sempre teve tendência a cometer e tal. Depois que ela está estabilizada, que ela está, não, eu não vou mais passar por isso, hoje sou uma pessoa totalmente pacificada, pacificadora, sou uma pessoa de bem e tal. Então, agora eu preciso pôr isso à prova. Vou nascer num lar, né? Meu pai vai ser muito violento, minha mãe também, minha família, eu vou me expor ao risco. É uma prova. Já não é mais a expiação, que a pessoa já terá passado por sofrimento, ela está passando por uma prova. Ela poderá ser vitoriosa ou não naquela prova, porque se ela disser não, mamãe, papai está falando, mas eu não vou ser. Eu não gosto disso. Significa que lá no fundo, sinceramente, ela já não é mais uma pessoa violenta. Mas se ela se deixar arrastar por aqueles exemplos, ela já viu que no seu interior ela não terá superado realmente aquele aprendizado, terá sido verdadeiro aquele aprendizado. Existem outras situações que nos colocam à prova, não só de ordem moral, mas também de ordem material. Né? Nós temos que testar os nossos conhecimentos científicos, nós temos que nos comprometer com a evolução do planeta, nós precisamos aprender, né, as leis naturais, as leis de Deus também estão na natureza. E nós temos que, para nos testar, passar por todas as áreas do conhecimento, para adquirirmos esse amplo conhecimento que um dia, quando formos espíritos puros, sabemos deliberar-se de qualquer coisa, sabemos atuar em qualquer área que nos forem requisitadas.
né? Então, para isso, eu terei que experimentar novas provas, novos obstáculos, novos desafios que serão apresentados nesse campo, né? As provas, elas visam sempre o nosso progresso, sempre, né? Tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral, né? Testa a nossa capacidade de resolver problemas, né? De sair de situações difíceis, de ajudar ou não o nosso semelhante, né? Os nossos sentimentos, testa nossas intenções diante da vida, testam a nossa fé em Deus. Então, existem muitas situações que são provas mesmo para a nossa evolução, né? E nós não atingiríamos o crescimento se não tivéssemos as provas. Se nós tivéssemos sempre vidas muito regulares, sem dificuldade alguma, a gente estacionava. A gente não iria adiante na nossa evolução. Então, são os obstáculos que vão impulsionando o nosso progresso, né? E também é muito importante a gente lembrar que esse progresso, ele passa muito pelo autoconhecimento. A prova, muitas vezes a gente pensa assim, não, quem está julgando as minhas provas é o espírito superior ou é Deus. Não é assim. As provas são um exercício de autoconhecimento. Os espíritos superiores, eles são só intermediários desse autoconhecimento. Então, existem sentimentos em mim, existem certas coisas dentro do meu íntimo que nem eu conheço. E as provas vão fazer com que isso saia de dentro e se exponha. E eu próprio me assuste. Meu Deus, eu sou capaz disso. Eu fui capaz disso. Né? Então, isso é um autoconhecimento. Então, estimula até o nosso erro. Para que se eu errei, significa que eu tinha alguma coisa que eu não sabia dentro de mim. Fui capaz de coisas que não podia imaginar. Então, elas têm esse objetivo, né, de nós realizarmos esse autoconhecimento. Porque, como nos disse Jesus, né, e como nos disse os salmos antigos, conhece-te a ti mesmo, esse é o melhor caminho para evoluir. Aliás, é o único caminho para evoluir. Né? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. E como acontece a escolha dessas provas? Né? Quem conhece de verdade as nossas necessidades? Né? Somos nós? Porque nós conhecemos a nós mesmos numa parcela muito pequena. Então, se eu achar que sou eu que escolho todas as minhas provas, né, eu vou estar sendo inocente. Eu preciso de um espírito superior que conheça a mim melhor do que eu mesmo, né, a fim de me orientar nas escolhas dessas provas e me direcionar, porque a minha tendência, não sei de vocês, mas a minha tendência é escolher mais fácil, né? A minha tendência é escolher, é adiar ao máximo as dificuldades, né? Então eu vou ter um espírito superior que vai falar, já está na hora, você aguenta mais vamos ver como é que você reage, e nos estimula a tomar decisões, né? Que vão nos testando, que vão nos estimulando a mexer nesse, né, turbilhão aqui, que é uma incógnita do nosso ser, nosso subconsciente, nossas experiências de sentimentos, são uma incógnita para nós. Nós estamos começando a despertar para a vida, a verdade é essa. Não, tem muita coisa que precisa sair, precisa explodir, precisa ser exposto. Por isso que muitas pessoas precisam viver, precisam passar, né, para ter certeza. Outras já são precavidas demais. E a gente tem que ter a capacidade de respeitar isso, né? A gente que é mãe, às vezes, né, com tanto medo dos filhos errarem, dos filhos se aventurarem. Mas se não fizer, não encarar, não cresce. Senão, viver não aprende. Então, a gente tem que segurar a emoção. Por isso que eu digo, os espíritos superiores não têm pena. A gente tem. A gente tem medo, a gente tem pena, a gente quer segurar ao máximo. Mas é vivendo que se aprende, né? Eu falo muito para os meus alunos, andando de bicicleta, é que se aprende a andar de bicicleta, né? É lendo que se aprende a ler,
proporcionar experiências. E é exatamente isso que os filhos superiores fazem conosco, nos proporcionam experiências para a gente aprender a andar de bicicleta, nos equilibrar na vida, né? E é assim. Bom, quando a gente está passando pelas provas, né, e que a gente se enrola, a gente acaba tomando decisões erradas, né, a gente erra e com ele vem as expiações. Né? Então, uma coisa são as provas, outras são as expiações. Né? As provas não são expiações, mas as expiações são sempre provas. Isso os Espíritos nos falam. Deixa eu explicar para quem não conhece bem. A expiação, ela é a consequência do erro. Eu quebrei um vaso. Eu vou consertar o vaso. Isso vai me fazer sofrer, muitas vezes, porque eu vou ter que ter paciência, vou ter que ter um tempo ali, né, que não estava no meu plano, vou ter que parar o que eu estava fazendo, consertar aquilo, para depois voltar ao que eu estava fazendo. Isso é a expiação. Eu tenho as minhas provas que estão estimulando o meu crescimento, e a expiação são os momentos que eu tenho que parar para consertar o que eu errei. Esses momentos também são considerados provas, porque você está sendo também provado, né, pelo seu arrependimento, pela sua capacidade de refazer seus erros. Né? A expiação, ela não pode ser encarada como um castigo. A gente prefere chamá-la de reparação. Né? Eu vi uma palestra na internet desse tema, achei muito interessante, que uma senhora chamada Terezinha Oliveira. Ela estava falando que ela compara as provas e as expiações com uma pista de esqui. Eu achei muito bom o exemplo, porque ele nos deixa bem claro. Você vem descendo a montanha com seu esqui, né? E você tem que passar naquelas bandeirinhas, as marcações. Você, quando assiste na televisão, né, a gente vê que são bandeirinhas de plástico, que não machucam, porque eles às vezes até esbarram nelas, e o esquiador tem que passar para ganhar ponto na bandeirinha. Nós temos que passar pelas provas, são as bandeirinhas. Mas, de vez em quando, o esquiador sai da linha reta. Ele vai para uma montanha que ele acaba fazendo uma volta enorme, vai ter que voltar tudo para passar de novo naquela bandeirinha. Né? Essa volta que ele, né? Enquanto que outros vão retinhos, e alguns se desviam, gostam da montanha, se deslumbram pela paisagem, pelas aventuras, e se enfim, querem experimentar aquelas sensações e escolhem por sair da rota. Somos nós. E quando a gente sai da rota, a gente tem que voltar na rota para voltar na bandeirinha. Então, a expiação é essa saidinha da rota que a gente dá. A gente tem que voltar, refazer o caminho para voltar para passar pela bandeirinha certa. Né? Então, as expiações são muito mais difíceis do que as provas, porque complica. Muitas vezes a gente se embaralha pra caramba com outras pessoas, a gente acaba prejudicando, se comprometendo, aí tem que esperar pela pessoa que está lá longe, não está aqui agora, então você começa a entrar num caminho mais complicado, quando você podia ir direto na sua prova, fazer a sua parte e chegar mais rápido ao final. Mas a gente não aprende com muita facilidade, e aí a gente vai se confiando, né? E é como se fosse repetir o ano, né? Passar de ano, um desafio gostoso, vamos aprender coisa nova, passar por uma série melhor, onde vai ter coisas novas, mas eu repeti, vou ter que ver tudo de novo, né? E aí vira um castigo. Não que seja um castigo, uma reparação. Né? É uma forma de você não aprender, você tem que aprender. Você não conseguiu alcançar, você tem que conseguir. Mas que é chato, não é fazer tudo de novo. Então, se a gente fosse um pouco mais aplicado, mais responsável, a gente não passaria por tantas dificuldades. A
prova não é tão difícil quanto a expiação. E é importante a gente falar que a expiação, ela não é uma simples encarnação que eu vou, às vezes, resgatar um desvio de conduta, não. Porque, segundo os Espíritos, ela tem 3 passos importantes a serem dados. O primeiro passo é o arrependimento. Muitas vezes está espiando na montanha com toda a convicção de que é aquilo que a gente quer. A gente adora a sensação do erro, a gente adora os excessos e aquilo é o que eu quero fazer. Então, enquanto eu parar e falar, gente, eu estou muito longe da rota, né? E falar aqui que eu faço para voltar. Enquanto eu não tomar essa atitude, eu ainda não entrei no processo de expiação. Deus vai dando linha na pipa. E é muito comum a gente ver, poxa, mas fulano erra tanto e no meio nada acontece. Eu tento andar na linha aqui certinho, comigo acontece tudo. Porque eu estou na rota das provas. O cara está indo na montanha. Né? A hora da volta ele vai começar a sentir o peso da volta. Né? Então, obedecer é fácil, subir não vai ser tão simples. Né? Então, o primeiro passo que eles nos falam, né, é o arrependimento. Né? E eles dizem que o arrependimento ele já é um passo importantíssimo, porque ele suaviza as angústias. Né? Acaba aquela coisa da culpa. Eu me arrependi, tá bom, eu reconheço, eu errei, e aí? Então, aquela angústia já diminui. Até mesmo quando eu vou passar pelo segundo passo, que é a expiação propriamente, e aí ela vem com a dificuldade, né? O cara vem pegar o espinho nas costas para subir a montanha, porque ele não sobe mais deslizando, ele vai ter que galgar. Então, nesse momento, ele vai falar, eu mereço porque eu errei, eu que quis descer. Então, esse arrependimento é que vai dar a ele essa sensação de alívio até na hora de passar pela dor. Né? Então, a expiação sem o arrependimento, ela não teria muito sentido, é castigo pelo castigo. A pessoa quer descer e você está mandando ela subir. É melhor deixar ela descer, e quando ela quiser subir, ela vai ter consciência da subida e aprende mais da subida. Né? Nós ainda estamos no exemplo do esqui. Né? Mas assim são os erros morais. É melhor quando a gente se arrepende, a gente reconstrói com consciência. E o arrependimento vai dar a essa pessoa que está passando pelo arrependimento uma certa resignação. Você vê isso, claro, muitas pessoas que passam pela dificuldade com resignação. No fundo, essa pessoa sabe por que está passando por aquilo. No fundo, ela não tem uma... isso aí era para mim mesmo. Isso aí era para mim mesmo, eu estava precisando exatamente disso. Eu reclamo, mas peraí, eu acho que é isso mesmo. Então, são 2 passos importantes. Mas depois que ela chega em cima, né, o esforço da expiação, retorna ao ponto de partida, ela descobre que ela desbarrancou toda a montanha, que ela arrancou o ar, que ela fez um monte de coisa. Tem o terceiro passo a ser dado, a reparação. E aí é mais um passo importante de vou consertar o que eu estraguei. Eu já me arrependi, eu já sofri a consequência e agora eu tenho que consertar. Então, tem obras a serem realizadas para que a gente possa reconstruir o que nós destruímos com a nossa irresponsabilidade. Não é? Então, é o terceiro passo. Só depois da reparação, todo vestígio do erro sai de nós. Porque nós sabemos, quando estudamos pelo Espírito, que todo erro ele deixa marca em nós. Então, o Kardec pergunta, a pessoa que erra nunca fica livre das marcas? E eles dizem, só depois dos 3 passos da expiação. É o arrependimento, a expiação e o refazimento, a reparação. Né? Fazer tanto bem quanto mal eu tenha praticado. Isso é o que eles dizem que é, que significa a reparação. Nós estamos dando aqui o exemplo da montanha, mas não necessariamente terá que replantar naquele trecho
No caminho aparecerão oportunidades dele refazer e replantar o que ele destruiu, refazer o que ele destruiu de uma outra maneira, com outras oportunidades, em outras ocasiões. Então, são 3 passos importantíssimos, né? Que a gente precisa ter esse conhecimento. Então, olha só, com erro não nos dá só uma expiaçãozinha amanhã, não. Isso pode. Nós podemos estar falando de muitas encarnações, né? E essas muitas encarnações estão, nossas provas muitas vezes estão paradas, esperando essa reparação, esse arrependimento, tudo isso para a gente retomar o mesmo ponto da montanha e voltar ao caminho, né? Então, quanto tempo muitos espíritos perdem ou perdemos com os erros? Muitos. É claro que de cada erro a gente tira muita aprendizagem, a ponto de termos superado muitas provas que virão, a gente vai passar por elas um pouco mais experientes, mais corajosos, com mais convicções, né? Então, claro que tem vantagens no erro, tem. A gente aprende muito errando, muito. Agora, isso não é uma questão para se estimular, vou errar, porque é melhor. Não é assim, né? É lógico que quando você passa por todos esses processos, né? Quando você vai passar por uma prova, você já está bem mais descolado, como diz o outro. Nós temos... depois a gente volta esse assunto, eu conto a história. Mas, de qualquer forma, obrigada.